vídeo eu gostaria de pensar sobre uma parábola contada pelo Senhor Jesus, muito mal compreendida. É a parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Quando o Senhor Jesus usa a expressão reino dos céus, ele está designando o tempo do desdobramento de seu reino enquanto ele estiver ausente aqui. Em outras palavras, o reino dos céus trata da cristandade até o dia de sua vinda, da vinda de Cristo. Compare Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Ao tratar da parábola anterior, do bom servo e do mau, nós podemos ver que o Senhor há de voltar e que nestes dias de sua ausência na terra, ele tem aqueles que levam o seu nome como responsáveis por seus servos e testemunhas. Ao empregar o vocábulo então, no início da nossa parábola, agora em Mateus capítulo 25, o Senhor dá a entender que ele está conectado, que ela está conectada ao trecho anterior e também a que vem a seguir a terceira parábola, a dos talentos, que foram confiados aos servos, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Trata essa verdade da responsabilidade dos que professam a Cristo de ser seus testemunhas, de suas testemunhas, até que ele venha outra vez. A parábola das 10 virgens agora transporta-nos ao tempo final da igreja, ou cristandade, aos dias que antecede o arrebatamento, a remoção dos crentes deste mundo para o céu. Ao mesmo tempo, a parábola é uma representação da condição da igreja desde seu início até o fim, pois menciona duas saídas das virgens ao encontrar-se com o noivo. A primeira vez isso aconteceu logo no início, quando da fundação da igreja. A segunda saída, após um longo sono, é um pouco antes da vinda do noivo. Porém, a ênfase está na segunda saída, pois o propósito da parábola é expor a gravidade da vinda do Senhor. Mas quem as 10 virgens representam? Do que elas são figura? Da cristandade. Desde que esta ainda professe ao Senhor, pois todas levam lâmpadas consigo e todas saem ao encontro do noivo. Não resta dúvida de que o noivo é o Senhor Jesus, mas em nossa parábola não achamos uma noiva, somente 10 virgens que estão à espera do noivo e que o noivo deve vir ao encontro delas. Quando este chegar, com o propósito de levar às bodas os seus, que juntos formam a sua noiva. Esta parábola é uma aplicação de um costume do Oriente. Lá as bodas, a festa do casamento, não são celebradas como no Ocidente, na casa da noiva, mas do noivo. Para os crentes, portanto, esta festa não será aqui na terra, mas no céu, na casa do Pai, na casa do noivo. À noite, o noivo deixa a casa de seu pai, onde tudo já está preparado para a festa, e vai buscar a noiva. A noiva, enfeitada, está na casa de seus pais, esperando pela vinda dele. Aproximando-se o noivo, as damas de honra devem ir ao seu encontro com tochas e com lâmpadas acesas, pois é escuro lá fora, e possam acompanhar os seus passos. Vemos então que a parábola não trata da própria noiva, de suas bênçãos e de sua glória, mas, outra vez, da possibilidade que ela tem de esperar pelo Senhor e de ser sua testemunha até que ele venha. Nessa responsabilidade não há distinção entre os que realmente pertencem ao Senhor Jesus, os que formam a sua noiva, daqueles que apenas levam o seu nome, mas não pertencem verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mesmo que exteriormente não haja distinção quanto à responsabilidade que lhes toca, perante Deus há uma grande diferença entre
os dois tipos de virgens. Umas são prudentes, levam azeite em suas vasilhas para ter luz. As outras são chamadas de nécias, tomam apenas as lâmpadas, mas não o azeite. As lâmpadas delas hão de apagar, é lógico. É apropriado que as virgens prudentes sejam mencionadas primeiro, visto que no princípio da igreja ninguém era contado como cristão, sem que pertencesse de fato ao Senhor e, por conseguinte, à sua noiva. Todos os que levavam o nome de Cristo no início tinham se convertido realmente a Ele de coração, tendo por isso recebido o azeite, a vida de Deus, o Espírito Santo. Leia, por exemplo, João capítulo 5, versículo 40, capítulo 6, versículo 47, Efésios capítulo 1, versículo 13, e note essa ênfase dada no início da igreja. Mas dos restantes, ou seja, os não convertidos, ninguém ousava juntar-se a eles. Atos capítulo 5, versículo 13, confirmando aquilo que acabo de dizer. Temos, portanto, que os primeiros cristãos eram todos virgens prudentes, e estas saíram dentre os judeus, note Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13, e dentre os gentios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a encontrar-se com o noivo. Tinham cingido os lombos e acesas as candeias, Lucas capítulo 12, versículos 35 e 36. Aqui no mundo, eles foram uma luz brilhante e um testemunho para Deus, e esperavam sempre pela vinda de seu Salvador. Leia sobre isto, Mateus capítulo 5, versículo 14, Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, e capítulo 5, versículos 4 a 9. Mas, com o passar do tempo, sucedeu que pessoas não convertidas também passaram a participar da profissão cristã. Tais pessoas têm apenas a forma de piedade, levam, por conseguinte, uma lâmpada. Negam-lhe, entretanto, o poder. É o que temos nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Falta-lhes o azeite, figura do Espírito Santo, e por isso sua piedade não tem poder, não possuem a certeza da salvação. E tardando o noivo, não somente aconteceu que pessoas não convertidas juntaram-se à profissão cristã, mas todas juntas, conforme lemos no versículo 5, foram tomadas de sono. Versículo 5 de Mateus 25, onde começamos nosso vídeo. Os convertidos amoldaram-se ao mundo e adormeceram juntamente com os não convertidos, os professos. Perderam de vista a sua vocação celestial, abandonaram a esperança e deixaram de aguardar o Senhor Jesus dos céus. Passaram a celebrar com o mundo festas e cerimônias religiosas, até mesmo a ceia, porção exclusiva dos verdadeiros crentes. A verdadeira igreja, a Assembleia dos Santos, já não era mais uma cidade edificada sobre um monte, visível a todos. Na história, desde os dias de Agostinho, fala-se dela como a igreja invisível. Porém, em seu amor, o Senhor Jesus preocupou-se com os seus. Seu desejo não era encontrá-la dormindo. Ao aproximar-se a sua vinda, à meia-noite, propagou-se um clamor. Eis o noivo, saí ao seu encontro. A história registra que, ao findarem os dias escuros da Idade Média, ouve-se falar novamente, primeiro em voz baixa, mas depois com uma força cada vez maior, do retorno do Senhor Jesus. Daí o clamor tornou-se nítido. O noivo vem, ou eis o noivo. Desta forma, decorridos 1800 anos, houve entre os crentes de vários lugares da terra o novo despertar de anseio pela vinda do Senhor Jesus. Ele lhes pedem, vem, Senhor Jesus. Assim, desta forma, os crentes estão, pela segunda vez, saindo ao encontro do seu noivo celeste. Há grande alegria entre os crentes. Eles preparam, enfeitam as suas lâmpadas,
Em muitos lugares do mundo eles estão purificando-se ao apartar-se de todas as formas do mal e voltando-se à doutrina que era desde o princípio. Também os descrentes despertam e dão conta de si, como lemos. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam-se, ou melhor, enfeitaram as suas lâmpadas. Desde então nota-se muita iniciativa e muita atividade no terreno da cristandade. Há empenho para ouvir e proclamar a palavra de Deus, trabalha-se mais do que nunca em missões, preparam-se as lâmpadas, mas apesar dessa sua atividade, muitos descrentes notam que os verdadeiros crentes possuem algo que nesta cristandade lhes falta. A vida de Deus, a paz com Deus, a certeza da salvação, concedida pelo Espírito Santo, como temos em Romanos capítulo 8, versículo 16, a cristandade não tem. Por isso, pedem que se lhes dê azeite, óleo. O azeite é uma conhecida representação do Espírito Santo. Outrora era usado para ungir os reis e sacerdotes. Os crentes hoje também são reis e sacerdotes, como temos em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9, e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Por isso também são ungidos, como temos em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. É isso apenas a religiosidade ou uma formalidade cristã? Não bastante. Nem mesmo quando acompanhados por uma boa conduta. Não disso propicia que a alma tenha paz com Deus, nem garante o direito de acesso ao céu. O Senhor Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículos 3 e 7. Depois ainda lemos: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. As virgens nécias somente se aperceberam de sua falta de azeite e de sua loucura quando a chegada do Senhor estava próxima. Aí disseram: dai-nos do vosso azeite. Mas aí não funciona. As virgens prudentes não podem prover e salvar as nécias com a luz e o azeite delas. Tem razão em dizer: comprai-o para vós. É necessário que cada alma adquira para si a vida divina. Nem mesmo os pais podem conferir a nova vida e o Espírito Santo a seus filhos. Por isso, quão séria é a palavra: comprai-o para vós. É evidente que a vida de Deus, a salvação de Deus é gratuita, sem dinheiro e sem preço. Isaías capítulo 55, versículo 1. O dizer ide ante aos que o vendem tem apenas a intenção de explicar: ide à fonte do azeite, não o buscai em nós. Enquanto que as nécias ainda se ocupam em como obter o azeite necessário, o noivo chega. Consuma-se agora a severa e derradeira separação das virgens para toda a eternidade. Somente as que estavam preparadas entram junto com o noivo para as bodas. Nem mesmo as que estavam desejosas de ainda preparar-se puderam entrar. Então, entraram somente as que estavam apercebidas, preparadas quando veio o Senhor. E em seguida, a porta se fechou. Quando essa parábola se realizar, então, a preciosa época da graça, o dia da salvação, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, no qual hoje ainda estamos, terá sido encerrado para sempre. Aí o Senhor terá voltado, conforme nos prometeu em João capítulo 14, versículo 3, e levado ao céu o que lhes pertence. O que lhe pertence. Aqueles que lhe pertencem. A casa do Pai é, junto com os crentes, também o Espírito Santo há de deixar a terra. Com isso o campo estará livre para o início, aqui na terra, de um tempo de toda sorte de enganos e juízos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e também Apocalipse capítulo 3, versículo 10. É verdade que logo após a remoção ou o arrebatamento dos remidos,
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, as virgens nécias ainda clamarão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, mas será em vão. Aí se cumprirá o que o Senhor já havia predito em Lucas capítulo 13, versículos 24 a 27. Muitos chegarão tarde demais. Quão grave é a aplicação desta palavra a todos os que professam ser cristãos em nossos dias, mas que ainda não são verdadeiramente salvos. Examine-se a si mesmo e depois ao Senhor Jesus antes que seja tarde demais para a salvação, e os que já se tornaram propriedade do Senhor devem vigiar e servir ao Senhor até que venha. O Senhor Jesus disse: certamente, cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.